Olá, meus amigos, eu sou Eduardo Haddad e nós estamos hoje no nosso segundo encontro para falar sobre hipertrofia avançada, segredos revelados, parte 2, treino. Qual o estilo de treino apropriado para a hipertrofia muscular? Qual a natureza do treino dito hipertrófico? O que nós podemos esperar de um treinamento voltado para hipertrofia muscular? Bom, é o seguinte, toda característica de treinamento tem que responder a determinadas premissas. Então, por exemplo, quando você faz um programa de treinamento voltado para a melhoria da resistência muscular localizada, as séries ou são mais longas, 12, 15, 20 ou mais repetições, ou os descansos são muito mais curtos, descansos menores que 1 minuto, 45, 30, 20, 10 segundos, ou então são mais séries. Bom, o programa voltado para força é um programa com características muito peculiares. Os descansos são longos, são completos. As séries elas têm uma exigência técnica muito alta. As cargas são muito elevadas e você tem um exercício que vai ser treinado. Essa é a característica do treino de força. Você não treina força de peito, você treina força de supino, por exemplo, né? Você não treina força de coxas, de quadríceps, você treina força de agacho. Então, já muda completamente a natureza do trabalho que está sendo desenvolvido. Ao treinar a resistência muscular localizada, você tem um estresse metabólico muito grande. Ao treinar força, você tem um estresse neural muito grande, mas é o mesmo movimento, sempre, nunca muda. Claro, entram exercícios complementares para ir fazendo fortalecimento de lombar, fortalecimento de músculos acessórios, mas entenda, quem treina força, treina um gesto. Quem treina resistência muscular localizada, treina a tolerância ao esforço, não necessariamente o gesto. Pode ser feito inclusive, vou fazer resistência muscular localizada na cadeira extensora, ok, sem problema, ninguém vai treinar força de cadeira extensora, porque isso é uma ideia incabível, né? O estresse articular é maior do que os ganhos. Tudo bem até aqui? Mas quando você treina hipertrofia, ocorre uma fusão das duas coisas. Você treina um treino com características de resistência muscular localizada, ou são muitas repetições, ou são muitas séries, ou os descansos são curtos, ou tudo junto, e pior, com cargas bem desafiadoras. Só por essa descrição, amigos, só por essa descrição, quando você, personal trainer, me pergunta, Haddad, tem um aluno iniciante, me dá uma dica sobre a hipertrofia, já está tudo errado. Primeiro porque iniciantes não treinam hipertrofia, segundo porque eu não dou dica. Vamos lá, isso aqui é uma orientação extremamente técnica, dica a gente pergunta lá para manicure, vai dar dica para você. Seguinte, por que um iniciante não treina hipertrofia? Porque o iniciante precisa melhorar a técnica do exercício. E você não consegue treinar técnica sem descansos. Esse, inclusive, é o erro dos professores de artes marciais da modernidade, que é ensinar o aluno a dar um movimento de jab, um cruzado, um direto, e bota 1 milhão de repetições sem descanso, combinado com joelhada, corre, pula, vira cambalhota e dá de novo soco. Eu olho aquilo e falo assim, impossível essa pessoa aprender a fazer esse movimento depois de tão cansado. Você pega, por exemplo, o pessoal do jiu-jitsu. Você vai fazer uma aula de jiu-jitsu, ele te passa uma posição, talvez duas, e você fica a aula inteira repetindo aquilo, tentando aplicar. Correto. Tá certo, é isso. Mas você vai fazer determinadas outras determinadas modalidades, você não sabe se aquilo é uma aula de condicionamento físico ou de arte marcial. E eles partem mas precisa de condicionamento físico para fazer arte marcial. São coisas separadas, né? Ninguém assovia e chupa cana ao mesmo tempo, são coisas diferentes.
E está acontecendo isso nas salas de musculação por falta de clareza de você, personal trainer, que não consegue diferenciar o estímulo que causa hipertrofia do estímulo que causa força, do estímulo que causa resistência muscular localizada e do estímulo voltado para a aprendizagem. Séries para iniciantes são séries que trabalham coordenação motora. Então eu vou ensinar o supino, ok, mas eu não vou passar 15, 20, 30 repetições. Porque quando ele se cansa, ele inventa um recurso para continuar o exercício. Ele acelera, ele muda a posição dos braços, ele inventa alguma coisa. E acontece o que eu recebo aqui no meu estúdio frequentemente. Todas as pessoas que vêm para cá já treinaram com personal trainer antes. Infelizmente, para minha tristeza, eles já treinaram com algum colega de trabalho. Eles chegam péssimos aqui. Todas as repetições de todas as séries, de todos os exercícios, não conta uma. É movimento que eu olho e falo assim, gente, como é que pode fazer tão mal feito um exercício desse? Chama-se musculação. Musculação começa, vai até o final, volta, muito bem feito. Como é que eu sei que a pessoa teve um professor de educação física analfabeto como personal? Quando ela pega o peso e fala assim, quantas? Já nunca teve um personal trainer sério. Que se tivesse tido, ele ia falar, uma só, faz, bem feita, deixa eu ver. Ótimo, faça de novo, desse jeito. Não. Mais devagar. Isso, até lá embaixo. Ótimo, vai mais uma dessas. Se a pessoa te pergunta quantas, e aí você vira para ela e fala assim, 12, ela vai assim, ó, 12, e solta o peso. O que foi isso? Foi uma crise epilética? Eu tenho aluno, gente, que anda no leg press aqui, que eu falo assim, cara, que péssima execução, que péssima execução. Essas pessoas que chegam, eu treino, tem 10 anos que eu treino sempre com personal e vim aqui, esquece. Vai treinar comigo como se fosse um iniciante. Porque a minha exigência técnica, ela é grande. Muito grande. Quantas você quer, Haddad? Uma só, faz, deixa eu ver. Bom, faça de novo. Não. Desce até onde você fez a primeira. Isso. E às vezes, desculpa, gente, que no estúdio é uma avenida, né? Passa moto. E às vezes eu viro pra pessoa e falo assim, faça 3. E alguém me diria, Haddad, mas 3 é treino de força. Não. É porque 3 é o que a pessoa consegue fazer se for para fazer certo. Daqui mais uns dias ela consegue fazer umas 5. O dia que ela conseguir fazer 12 do jeito que precisa, aí ok, tudo bem. Ela vai ter um resultado hipertrófico, mas assim, de outra forma, não é possível. Então entendam. Não é por acaso que eu vejo todas as semanas, lembrando a todos vocês que hoje é o nosso segundo encontro sobre hipertrofia avançada. No primeiro módulo eu falei sobre drogas. Falamos sobre esteroides, peptídeos e SARMs. O que são? O objetivo não é falar como é que toma, né? Para isso você contrata um outro tipo de profissional, não um educador físico. Hoje, parte 2, segredos revelados, o treino. Por que essa pessoa não consegue hipertrofiar? Porque ela não tem condições mínimas de executar o treino. Entende isso? Eu tenho visto, depois que eu terminei o meu mestrado, eu tive um pouco mais de tempo e aí eu condensei todos os atendimentos do meu estúdio para a parte da manhã. E aí a parte da tarde ficou para gestão, para estudo. E acaba que no meio de gestão e estudo tem o horário seu que você vai fazer nada. E no meu horário de fazer nada é um horário que eu não faço absolutamente nada. Eu já treinei, eu já fiz a dieta, eu já estudei, eu já me programei. E aí eu pego o celular e vou organizar minha vida e observar algumas coisas. E vocês, com frequência muito grande, me marcam em postagens de profissionais que estão discutindo assim, quantas séries induzem hipertrofia, quantas repetições induzem hipertrofia. E eu acho assim interessante, né, tentar colocar um raciocínio matemático numa coisa que é técnica. Ficou comprovado que o treino com 30% da carga teve a mesma resposta que o treino com 80% da carga. Entendi.
E quem diz que é a carga que induz hipertrofia? Quem diz que são as repetições de uma maneira global que induzem hipertrofia? Eu quero ver uma repetição. Em média, os participantes realizaram 76 repetições com cargas leves. Eu queria ver uma. Faz aí, deixa eu ver. Não, você quer ficar grande fazendo essa porqueira que você fez aí? Não. Se você ficar grande fazendo essa porqueira, eu me mato. É suicídio, gente. Autoextermínio. Se eu ver uma pessoa ficar forte, fazendo um movimento porco e com carga leve, eu me mato. Porque uma coisa é você ver o Ronnie Coleman fazendo um movimento todo comprometido com 250 quilos. Assim, não, tá bom, tudo bem, eu entendo isso. Porque o que ele perde de qualidade técnica, ele gera de tensão muscular e ele cria um cenário intracelular e aí a coisa começa a funcionar. Agora, o Ronnie Coleman fazer supino com 250 quilos é meio diferente de você colocar 10 de cada lado, 15 de cada lado e achar que vai ter hipertrofia. Mas pode piorar. Porque o Ronnie Coleman fazendo toda avacalhada o movimento dele, a barra batia no peito todas as vezes, alongava a fibra muscular. Você coloca 10 de cada lado e a barra não chega perto do teu peito, queridão. Vou explicar. Você está leve demais, sem amplitude demais, parando em cima com o cotovelo encaixado durante tempo demais. E quando eu falo assim, desce um pouquinho mais a barra, você se entorta todo no banco. E eu falo assim, será que é uma crise convulsiva o que está acontecendo ali? Porque assim, isso não é supino. O que você tem que fazer com essa pessoa? Tira o peso. Tira o peso, tira o whey, tira tudo. Fala, não, 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 não. Você é um aluno iniciante. Eu quero que você faça uma repetição desse supino. Desce a barra até ela tocar o seu peito e volta sem esticar o cotovelo. Não quero que seu cotovelo chegue na perda do torque. Desce de novo, tocou, volta. Isso, não é para acelerar a barra, desce de novo. 1, 2, 3, 4, sobe livre. 1, 2, 3, 4, sobe livre. 1, 2, 3, 4, sobe livre. Começou a entortar, ok? Não precisa fazer mais. Não, mas deu 7, não importa. Quem está contando aqui é essa sua cabeça de gente fraca. O seu músculo já desistiu, tá ótimo, não tá saindo do jeito que eu quero, tá ótimo. Um dia vira 8, 9, 10, ok. Onde é que está o erro? Bom, o erro é você se preocupar com hipertrofia, com dieta, tomo whey ou não tomo. Haddad, eu tomo whey antes ou depois do treino? Filhão, primeiro, não tem treino. Ah, eu tomei um pré-treino, mas que hora que você tomou o pré-treino? Tomei agora, mas isso aqui não é treino. Por que você toma um pré-treino se você veio aqui fazer uma coreografia com peso? Isso aqui não é treino. Não precisava de ter tomado absolutamente nada. Para fazer isso aqui, não precisava. Essa bobagem, se tivesse feito flexão na tua casa, teu peitoral ia ficar mais comprometido do que essa bobagem que está acontecendo aqui. Haddad, o meio agachamento também funciona. Funciona, gente, funciona. Para aqueles centauros. Sabe aquelas mulheres que parecem um centauro, assim, a bunda da menina, você fala assim, vixe. Ela pode fazer meio agachamento, não tem importância. Porque ela põe 30, 40 quilos de cada lado. Tem uns centauros aí que estão agachando com 100, 120, 140. Aí pode fazer meio agacho, tudo bem, pode fazer meio agacho. Agora, ô filhão, você está pondo 10 quilos de cada lado da barra, de uma barra que nem é olímpica, para fazer o que você está chamando de meio agachamento, é porque você faltou das suas aulas de geometria analítica. Assim, ó, não é metade do arco do movimento, você não chegou até 90 graus ainda, você está agachando 45 graus a partir do zero, você faz assim, ó, tchop, e volta. Sabe o que acontece?
Para as vértebras, o estresse já aconteceu. Para o disco intervertebral, o estresse já aconteceu. Para o músculo não aconteceu nada. Olha que interessante, você teve o custo e não vai ter o benefício. Isso não é um agachamento, você teve um soluço e desceu e subiu. O que foi isso? Faça um experimento com o seu aluno que chega de um outro professor ou que tem essas características que eu estou citando para vocês. Tira o peso dele, coloca a mão dele na nuca assim, ó, e faz assim, ó, desce. Até é o meio agachamento de verdade, é até o bumbum encostar no banco de flying. Aquilo ali é o meio agacha, quando o bumbum encosta na banqueta de fazer supino. Fala para ele, faz para mim aí. Mas não é para deixar cair isso, porque eles fazem isso, eles deixam cair assim e sobe, sabe? Ele só desacelera para não quebrar o cóccix no banco, não. Desce em 1, 2, 3, 4, sobe livre. 1, 2, 3, 4, só pede para ele fazer 20 vezes. Aí você descansa 1 minuto, porque é o que está no livro do Steven Fleck e tal, é o descanso de 1 minuto. Então faz de novo, deixa eu ver, faça 20 aí outra vez. Não vai fazer. Não, aí você descansa de novo 1 minuto. Eu quero ver se essa pessoa com o peso do próprio corpo, com as mãos aqui, se essa pessoa consegue manter o externo para cima, na postura, 3 séries de 20 repetições. Filhão, como que você espera que eu te passe uma técnica hipertrófica para um aluno seu, você não dá conta de fazer nem com o peso do próprio corpo? E quando você pedir para ele fazer isso, ele vai olhar para você e falar assim, mas sem carga resolve? Sabe o que eu acho graça? É você tentar responder uma pergunta estúpida dessas, sabe? Eu fico traumatizado quando eu vejo isso. Porque você tem que trabalhar agora, nesse caso, é igual médico de postinho de saúde. Fala assim, resolve. Não tem o que discutir, gente. Pelo amor de Deus, o cara tá cansando no aquecimento. Recentemente, um aluno meu chegou aqui, mamou pra caramba o cara. Você bebe? Então você não vai hipertrofiar. Se você não escutou, o titio vai falar de novo. Você bebe? Então você não vai hipertrofiar. Você não escutou, vou falar de novo. Você bebe? Então você não vai hipertrofiar. Não coexistem estas duas coisas. Entende? Bebo, logo sou frango. Pronto, essa é a frase. Bebo, logo sou frango. Penso, logo existo. Bebo, logo sou frango. Sou frango porque bebo. Porque é impossível, verdadeiramente impossível, que haja aumento de massa muscular na presença de bebida alcoólica. Nesse celular que eu estou falando, deve ter pelo menos 28 artigos comprovando isso. No meu computador eu devo ter mais ou menos uns 2.000 artigos que falam sobre álcool. Eu nunca bebo. Jamais. E uma vez fala assim, Haddad, você não bebe porque você é crente. Não, eu não estouro a tua cara porque eu sou crente. Eu não bebo porque eu respeito a minha saúde. Simples assim. Então assim, entenda. Quando uma pessoa chega de ressaca para treinar e gostaria de fazer um trabalho hipertrófico, esse cara tinha que ir para uma sauna, ele tinha que suar, ele precisava tomar propanolol pro coração dele, que a metabolização desse fármaco ia ajudar um pouquinho na ressaca. Mas a pessoa, o aquecimento aqui do estúdio, gente, nunca muda, tá? Você vai treinar perna, o aquecimento é sempre o mesmo. Você vai sentar num banco de lombar, vai fazer 20 vezes, vai para cadeira extensora, vai fazer 20 vezes, vai para flexora, vai fazer 20 vezes, vai para abdutora, vai fazer 20 vezes, 3 voltas sem descanso. Esse é o aquecimento. Não tem mobilidade articular, é aquecer. Aqueça. E aí nós vamos para os exercícios específicos daquele aluno. Se aquele aluno é um aluno que naquele treino ele vai precisar agachar, aí é feita alguma mobilidade. Ok? Se. Porque se não for,
Se ele for fazer pré-exaustão na cadeira extensora, na flexora, leg press, não tem essa frescura de ficar fazendo muita mobilidade articular. Por quê? Porque as próprias séries mais leves, que é obrigatória aqui dentro do estúdio, meu leg press, Haddad, ele está com 200 quilos. Seu leg press é de 200, a primeira série vai ser com 20 quilos de cada lado. Haddad, mas isso é ridículo. Não, ridículo é o tamanho da tua coxa, isso aqui é ridículo. Você vai fazer com 20 quilos de cada lado, depois vai para 40 de cada lado. Aí eu tenho certeza que você já recapitulou o movimento, eu tenho certeza que aí você fez a tal da mobilidade articular que me irrita. Ver essa frangaiada dentro de academia fazendo mobilidade articular para lá e para cá. Parece um aquecimento de balé. Eu fico olhando assim, vou botar uma barra e um espelho aqui e vou começar. Primeira posição, segunda posição, andeor, andedan, elevé, sifu. Bom, para com isso, gente. As séries mais leves, elas são para isso, para te dar mobilidade articular. Depois, foi lá, colocou os 200 quilos. Vamos lá então agora, aquelas 4 de 12 de respeito. Deu certo. Pronto, mas o aquecimento é sempre o mesmo. A pessoa entrou em fadiga no aquecimento, fazendo 20 extensora, 20 flexora, 20 lombar, 20 abdutora, sem carga. Pelo amor de Deus, você entrou em fadiga no aquecimento e está querendo ter coxa. Acorda. Isso jamais vai acontecer. Se uma pessoa que faz cadeira extensora com 2 tijolinhos entra em fadiga, aumentar a coxa, eu desisto. Filhão, você vai ter que dar conta de fazer 100 repetições com esse pezinho aí. Quando você tiver um quadríceps capaz de mover o seu peso corporal na cadeira extensora, você, agora eu acho que vai começar um trabalho bacana de hipertrofia. Quanto você pesa? 60 quilos. 60? Deixa eu ver, faz aí 12 a 15 repetições com 60 quilos na cadeira extensora. Ó, ela faz, hein? E bem feito, eu começo a crer. Eu falo, não, é possível que ela vá conseguir hipertrofiar, porque aí entra nos aspectos da aula passada, da nossa reunião passada, aspectos hormonais, esteroides, peptídeos, SARMs, e na aulinha da semana que vem, que é nutrição. Aí Titio vai ensinar para você macronutriente, hidratação e micronutriente que ajuda na hipertrofia. E aí fechou. Você tem drogas, hoje estamos falando de treino, e aí semana que vem vamos falar de alimentação. Agora a pessoa vai no nutricionista, o nutricionista calcula lá 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. A menina faz cadeira extensora com 3 tijolinhos. Parou, filhão, que 1,8? Vai comer só alface para treinar com esse peso. O leg press custa sair com 20 quilos de cada lado. Gente, eu vejo isso na realidade minha e eu vejo na realidade de vocês. A pessoa coloca 30 quilos, 40 quilos de cada lado de um leg 45, faz um movimento parcial. Vocês sabem o que é ponto crítico? O ponto crítico é o ponto de maior torque do exercício. É aquele que você fala assim, ó, é aqui que a pessoa trava, e toda repetição tem que chegar ali. Toda repetição precisa chegar no ponto crítico e além. Precisa alongar os vêntres musculares. Não existe trabalho hipertrófico que é feito sempre com repetições parciais. Isso não existe. Eu posso fazer repetição parcial? Pode, desde que tenha algum exercício onde o ventre muscular seja alongado, além do comprimento de repouso. Pelo amor de Deus. Agora o leg press é curtinho. O agacho, mal feito. O afundos nunca afunda, devia chamar arrasos e não afundos. Vamos falar a verdade, né? Qual exercício que é esse? É o arrasos, bem raso assim. Só desencaixa o quadril e volta de novo. Filhão, vá até o fundo. Deixa alongar as fibras do glúteo. Aí quando eles fazem isso, eles colocam força no pé de trás. Aí meu joelho dói. Primeiro, tá fazendo o exercício errado. O exercício é com a perna da frente. Segundo, essa profundidade você não consegue colocar carga ainda, é só o seu peso corporal.
Os meus alunos que hoje treinam hipertrofia de membros inferiores, pessoal, eles ficam de 2 a 3 meses fazendo agachamento búlgaro sem nada, só o peso corporal. Só conta a repetição que o joelho encosta no chão. Nossa, esse exercício me mata, eu detesto. Não, deixa eu te explicar. Ninguém gosta de musculação, filhão. Musculação ela é muito boa no começo e muito boa no final e muito bom resultado. Entre é péssimo. É péssimo. Quem aguenta entrar debaixo de uma barra de agachamento e cantar cara caramba, cara caraô, você tá louco? Aquilo dói. O ouvido fica surdo. O gosto de sangue na garganta, desde a hora que você desencaixa a barra, você fala, lascou, já arrebentou. A primeira desencaixada de quadril que você dá, a barra já sobe no grito. Como é que alguém pode achar isso bom? Ah, eu adoro fazer musculação. Lógico, isso que você está fazendo é musculação, é ginástica localizada com pesos. E piora, porque vai no médico e fala assim, treino todo dia. O médico vai lá e passa uma caneta de GH, você fica olhando e fala assim, meu Deus, você está tomando GH, né? Ó, lascou. Não, essa pergunta nem existe. Peraí que deu uma pausa aqui na minha internet. Ok. Esta pergunta é a pergunta de teóricos. Presta atenção que estamos no ponto crítico da nossa live hoje. Hipertrofia avançada, segredos revelados, parte 2. O treino. Quando uma pessoa te pergunta, é o volume ou é a intensidade que gera hipertrofia? Você está diante de um teórico. Um teórico, um frangão. Vai lá, cata uns pesos, enfim. Jamais, pelo amor de Deus, jamais faça essa pergunta. É igual você perguntar para uma lavadeira de roupa, assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que tira a mancha é a força que eu faço na bucha ou quantas vezes eu passo a bucha? Pelo amor de Deus, filhão. Que pergunta é essa? Você nunca lavou uma roupa na vida para saber que a combinação das duas coisas é o volume e a intensidade que geram hipertrofia em um exercício que você de fato tenha feito. Agora o cara pega para fazer um bíceps e você fala assim, o que você está fazendo? Nunca o cotovelo estende, nunca o cotovelo flexiona, nunca. Vai fazer peito, a barra não desce, não encosta no peito. Que o meu ombro... Não, se o seu ombro está doendo, para tudo, trata o ombro, depois volta. Filho, se você fosse um boi de 90 quilos e tivesse uma dor no ombro, eu ia falar, agora... Mas, meu filho, você tem teta. Pelo amor de Deus, vai tratar esse ombro. Você nem peito tem, então vai tratar o peito. O ombro, depois você vem cá e treina peito. Pelo amor de Deus. Né? Eu machuquei o meu ombro fazendo musculação. Qual musculação? Você não tem físico de quem faz musculação. Você é físico de jogador de ping-pong, jogador de porrinha. Você machucou esse ombro seu fazendo outras coisas. Eu não sei o que você fez. Mas não foi musculação. Deixa eu te falar. Musculação, ela é tão boa, mas ela é tão boa que errada dá certo. Já dizia o professor Guilherme de Agostini. Musculação é tão bom que errado dá certo. É só você olhar o físico dos marombeiros mais ogro que você já viu por aí. Os caras treinam demais, treinam de menos, não interessa. Fica gigantesco. Quem que não cresce? Quem não faz força. O cara não faz força. E aí você vira para mim e pergunta assim, qual deveria ser o treino do iniciante? Eu falei, iniciante treina coordenação. Simples assim. Depois ele treina a resistência dele. Porque ele precisa fazer perfeito várias vezes. Agora você fala para ele, 15. Gente, eu cheguei na academia da minha esposa uma vez. Aí tá uma mulher fazendo uma oração árabe assim. Falei assim, oi, tá bom, bem? Tá bom. Deixa eu te falar,
que você tá fazendo? Ela, ai, nossa, você é o Haddad, né? Eu sou, amor, o que é isso? Ai, meu punho. Só um minutinho que eu já vou falar com você, professor. Esperei, né? Tá mexendo o punho, a boca não pode mexer. Ela falou assim, passaram esse exercício aqui, ó. Apoio. Falei, apoio militar, flexão de braços, maravilhoso, faz um bem danado pra você. Mas é desse jeito. E quantas você tem que fazer, querida? 3 séries de 15, professor, quase morro. Eu falei, deixa eu ver, faz aí uma vez. Só uma. Não, põe o joelho no chão. Ela fez com o joelho no chão apoiadinho, subiu parecendo uma cobra. Eu falei assim, não deu. Assim não, vou fazer com você. Que o melhor jeito de ensinar é executar na frente da pessoa. Aí executei. Aí vamos fazer? Vamos. Ela fez uma. Na segunda ela falhou. Eu falei assim, então você vai fazer uma. Aí você solta seu punho, melhora. Aí você põe a mãozinha de novo, faz outra. E toda noite você vai fazer isso. Acaba o aquecimento e vai lá e faz toda noite. Mas o professor falou que meu músculo tem que descansar. Não, você já é descansada. Presta, olha bem nos meus olhos. Você é um ser descansado. Você não tem que descansar. Você tem que vir aqui e fazer todo dia 5 flexões. Acabou de aquecer, aí você põe o joelho no chão, desce o peito, sobe o peito, relaxa o punho. Desce o peito, sobe o peito, relaxa o punho. Desce o peito 5 vezes. É o fim do seu aquecimento. Em nome de Jesus, você vai fazer isso 3 semanas. Quando você fizer isso 3 semanas, aí você vai descansar e vai começar a fazer do jeito que precisa. O que você precisa fazer? Você vai fazer uma série de 8. Aí começou a dar certo. Gente, pelo amor de Deus, 3 de 15 do que, professor? O que é isso que você passou para essa mulher fazer? Flexão. A vontade que dá é de chamar o professor e falar assim, faz você. Me dá 15 flexões aqui agora. Eu quero ver você fazer 15 flexões. De onde que sai isso? De um teórico. De uma pessoa puramente teórica. Haddad, mas a gente tem que ler ciência. Vou te explicar de um jeito que você vai entender, queridão. E eu preciso ler ciência. Então eu vou te explicar. Tua mãe vai operar o coração, cirurgia de tórax aberto. Ok? Existe um cara em Harvard, que é o cara que mais publicou artigo científico no mundo sobre técnicas invasivas cirúrgicas de tórax. Ele já publicou as 500 mil obras sobre o assunto. Nunca entrou na sala de cirurgia como cirurgião-chefe. Ele pode operar tua mãe? Você nunca vai errar na sala de musculação se você estiver de fato dentro da sala de musculação. Mas não é ficar escondido atrás de artigos incabíveis, ridículos, que foram escritos exclusivamente para responder perguntas de teóricos. Ontem eu estava lendo um artigo, só para ilustrar, tá? Não estou fugindo do assunto não. Ontem eu estava lendo um artigo sobre a qualidade do sono de pessoas que fazem restrição de carboidratos, ok? Nas considerações finais do artigo estava assim, ó, foi constatado que as pessoas que estavam fazendo a dieta low carb ingeriram menos carboidrato. E eu achando que low carb era muito carboidrato. Então, gente, pelo amor de Deus, essa é a conclusão que você chegou? É porque essa era uma das perguntas. Existe hipótese, hipótese nula, hipótese zero, né? E aí você não pode deixar de negar a hipótese, o H0, enfim. Então, para os cientistas, isso é uma coisa muito importante. Aí você olha e fala assim, não, filhão, deixa eu te falar, isso aí teve uma relevância científica muito grande. Os cientistas adoraram o seu artigo. Você publicou numa revista internacional fodástica. Para a pessoa que está de low carb e que por acaso tem insônia, você ainda não respondeu se é o pouco carboidrato ou não. A propósito, vocês vão ficar pensando nisso depois, não interfere em nada, tá? Mas estou chamando a atenção sua para isso. Olha o absurdo que o cara deduziu. Os pacientes que estavam em dieta low carb ingeriram menos carboidrato. Ó. E os que estavam de high carb ingeriram mais? Né? Para, cara, que absurdo isso. Então, muito cuidado. Se você não sabe ler ciência, então aprenda.
Leitura crítica de artigo. Não é pegar artigo de um cara que jamais pisou numa sala de musculação e você achar que aquilo pode ser verdadeiro. Imagina, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Né? É a mesma coisa que tentar ensinar a anatomia humana pelo computador. Não, cara, o cadáver está ali, vai lá, estuda no cadáver que você aprende. Se você não viu no cadáver, é porque não existe. Só vai existir a partir do momento que você vê, estiver bem dissecado e fala assim, ah, entendi. Então, por favor, qual é o treino que induz hipertrofia? É o treino que você é capaz de executar com maestria cada repetição. E aí sim, especificamente falando, um exercício para cada área anatômica do músculo. Ah, Haddad, mas é porque a eletromiografia provou que todos eles trabalham o músculo. Um exercício para cada área anatômica do músculo. Se você tem peitoral, clavicular, externo-costal e abdominal, um exercício para a parte superior e um exercício para a outra parte tem que ter. Se a sua genética de inferior for muito ruim, ainda vai ter que trabalhar a porção abdominal com os bancos declinados. Parou. Um para cada área. Se possível, no mesmo treino. Se não for possível, por dor no ombro crônica, alguma coisa, então você prioriza uma região num treino, prioriza outra região no outro, sem problemas, mas estimule toda a área. Segunda regra, um exercício que tenha pico de contração concêntrica e um exercício que tenha um pico de contração excêntrica, com o músculo alongado. Pronto, já colocamos 4 exercícios na série. É obrigatório manter os básicos? Supino, agachamento e levantamento terra? Não. Não. Eu devo ter feito levantamento terra na minha vida umas 3 vezes. E sempre levíssimo, levíssimo. Mais como um educativo, um exercício para as costas ali, do que um exercício de força. Sempre tive a lombar forte. Sempre. Mas você precisa estimular diferentes áreas do ventre muscular. Se for um músculo que não tem diferentes áreas, por exemplo, o quadríceps é o quadríceps, seu bíceps é o seu bíceps. Eu posso afirmar para você que tem exercício que pega mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui? Não, não posso. A minha prática me faz perceber que tem exercícios que realmente são diferentes. Mas para estes músculos, nós temos exercícios, e é a lógica, nós temos exercícios onde você faz mais força com o músculo encurtado e exercícios onde você faz mais força com o músculo alongado. É assim que você vai elaborar o treino. Uma vez eu entrei numa sala de pós-graduação e aí eu perguntei, minha aula era de fisiologia, e eu perguntei para os alunos assim, por que vocês passam cadeira extensora se o leg press já trabalha o quadríceps? Veio respostas as mais estapafúrdicas do mundo. Nenhuma me incomodou. Acho perfeitamente compreensível. Eu só não aceito quando fala assim, o fulano quando veio da aula disse isso. Aí eu falei, acabou. Acabou. Então, por exemplo, foi dito numa sala de aula de pós-graduação, foi dito, a cadeira extensora, ela trabalha mais distal, o quadríceps, enquanto que o leg press trabalha mais proximal. Eu olhei e falei assim, não tem como afirmar isso ainda com os instrumentos que nós temos. Eu também acredito muito nisso como um praticante. Nós estamos numa sala de pós-graduação. Se vocês escreverem isso na monografia da pós-graduação de vocês, vocês vão provar isso, vocês vão endossar isso com qual artigo científico? Isso não é ciência, isso é a nossa percepção
e isso é empirismo. Foi o professor fulano que falou. Eu falei, sim, desisto. E não é mentira, eu desisti dessa pós-graduação por causa dos papos de marombeiro dos professores. E eu sou marombeiro. Sou marombeiro, mas dentro de sala de aula eu sou extremamente técnico e dando cursos, eu sou extremamente técnico, extremamente acadêmico, tenho um respeito gigantesco pelo aluno, pela ciência e pelo conhecimento. E quando eu quero falar uma coisa que eu acho, eu falo assim, gente, vocês me dão licença para falar uma coisa que eu já percebi? E aí eu ensino a minha experiência. Mas eu falo, ó, tô pedindo licença para uma coisa que eu que acho, viu gente? Eu que acho. Então, os colegas que estão aqui conosco estudando hoje, por favor, se manifestem, né? Reforcem que eu sempre faço isso. 24 anos que eu dou cursos, sempre. Quando eu vou falar uma coisa que é minha, eu peço licença e falo, ó, gente, tá na literatura, não, essa coisa é minha, tá? Então entendam, eu desisti dessa pós-graduação por causa disso. Mas tem uma coisa que é fato, né? Você pega o dorsal, você tem exercícios que trabalham a densidade dos dorsais, que são as remadas, e vocês têm os exercícios que trabalham a envergadura, que são as puxadas, todas as remadas, nas diferentes variações. Um pega mais o deltoide posterior, outro pega mais o trapézio e tal. Tá, mas a grosso modo, remadas e puxadas. Ao montar o treino, você precisa se concentrar. Bom, tem que ter uma remada e tem que ter uma puxada. Tudo bem. Ah, mas a minha aluna, Dali, ela já tem os ombros muito largos e tem pouco quadril. Ok, cuidado com as puxadas, mas isso é uma aula já de estética. O meu curso de musculação para estética, eu ensino isso. Hoje, nós estamos ensinando o treino hipertrófico. Ok, selecionou a puxada e a remada, já está bacana, está perfeito. Agora você precisa de um exercício onde você tenha um pico de contração muito forte no seu dorsal. O maior pico de contração do dorsal está na remada e, se possível, na remada unilateral, que é onde você consegue fazer o pico de contração máximo. E você precisa de um pico de estiramento máximo, são as puxadas. Preferencialmente a puxada triângulo, que é a que mais alonga o seu dorsal. Ok, beleza. Ué, Haddad, então eu tenho que ter uma remada unilateral e eu tenho que ter uma puxada triângulo. Mas você falou que tinha que ter uma puxada e uma remada, já deu. Sim, mas você não vai conseguir fazer isso só com 2 exercícios. A menos que você faça 8 séries de cada um. Aí haja ombro para aguentar 8 séries na mesma posição. Tá entendendo o raciocínio? Então, ok, você vai lá e faz 4 séries do triângulo, 4 séries da puxada aberta, remada no cabo, remada unilateral com dumbbells. Entende a linha de raciocínio que você vai usar? O que não dá é para você tentar fazer alguma coisa diferente disso, né? E aí qual então é o volume de trabalho? Aproximadamente de 12 até 20 séries por treino. Nossa, Dai, mas dá uma diferença muito grande de 12 para 20. Tem a ver com a intensidade. Você não vai conseguir fazer 12 séries, você não vai conseguir fazer 20 séries de um treino que tenha agachamento, leg press e leg 90. Meu Deus do céu. Desse aí vai sair umas 12, 15 séries. Por quê? Porque os 3 são pesados demais. Agora, você fazer extensora, flexora, você vai mudando, stiff, leg 90, agacho, a variedade de exercícios que estão trabalhando na verdade os mesmos músculos, com torques diferentes. Veja, fazer flexora deitada e fazer flexora sentada, trabalhando exatamente os mesmos músculos. Tem um pico de contração muito grande, flexor deitado, você encurta muito o posterior de coxa. A flexora sentada, você alonga muito o posterior de coxa, tanto que parece o stiff a posição final. Ah, Haddad, aí vai hipertrofiar mais aqui, vai hipertrofiar mais acolá? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você foi perfeito. Você aplicou um estímulo que encurtou bem o músculo e você aplicou um estímulo que estirou muito o músculo. Pronto, foi isso que eu disse. Simples assim. Agora, de onde que vem a qualidade hipertrófica? Ok, você colocou lá flexora deitada e flexora sentada. Como foi cada repetição que você executou? Você balançou o peso para cima e para baixo?
Ou você fez a flexora, subiu, 1, 2, desceu, 1, 2, 3, 4, subiu, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Amigos, quando eu era instrutor nas academias, eu fiquei 17 anos trabalhando para as outras pessoas. Os meus alunos, era raríssimo que quando fazia flexora, do jeito que eu ensinava, o novato ele pulava da mesa flexora. Nossa, deu cãibra! Eu falei, não. Tranquilo, a hora que você fizer a volta com o peso, a cãibra vai desmanchar. Isso é só no primeiro dia, nos 2 primeiros treinos. Relaxa, tá? Isso não é uma cãibra, porque o movimento é novo para você. Eu vejo pessoas balançando o peso para cima e para baixo na flexora e pasmem. Isso é uma conversa que eu já tive com Sardinha, com Caverna, Maradona, o pessoal das antigas, todos fazem Haddad. Eu tenho aluno meu que faz o meu treino com o meu peso, chega no último exercício, olha para mim e fala assim, o que mais? Não é assim, gente. Cada repetição tem que ser uma obra de arte da biomecânica. O treino hipertrófico ele é feito repetição por repetição. Durante algum tempo você vai ter que vigiar a pessoa para ele aprender a fazer o movimento. Tem gente que faz afundos, mulheres que fazem afundos, chega no dia seguinte na academia sem sentir dor embaixo do glúteo, assim, qual afundos você fez? Como assim você fez afundos e não está dolorido embaixo do glúteo? Você veio aqui perder seu tempo, né? Você simulou um agacho, você balançou o corpo para cima e para baixo, você não fez a ação excêntrica. E vejam, temos o curso de glúteos que aconteceu há 2 semanas atrás. Nós discutimos isso exaustivamente no curso. Se você não viu, acesse lá na bio, tem o link, o Niquinho vai liberar o material para vocês em breve. E observem as discussões sobre o que é a qualidade de cada movimento. Tem pessoas que treinam bíceps e no dia seguinte o antebraço está dolorido. O que você fez no seu treino? Gente fazendo elevações laterais e a mão fica assim, gente. Você acha que essa pessoa tinha que estar fazendo elevação lateral? Não sabe nem segurar um dumbbell? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo com esse aluno? A pessoa faz elevação lateral com a mão quebrada. E toda hora você fala assim, endireita o punho. Se você tem que falar para um veterano endireita o punho, tá na hora de treinar hipertrofia, não é? Tá na hora de passar a elevação lateral tudo de novo com essa pessoa. É simples assim. Imagina que você vai passar um treino hipertrófico, 4 séries de 10 a 12 repetições de agachamento livre para uma pessoa que você tem que ficar explicando aonde que vai o cotovelo. Até agora, gente, vai se comportar igual professor de matemática. O cara está ensinando equação algébrica, você pergunta para ele assim, menos com menos dá mais? Ele nem te responde mais essa pergunta. Fala, não, reprova logo de uma vez e começa tudo de novo. Agora você fica parecendo pai do menino, cara. Ai, ó, o joelho, ai, o calcanhar tá levantando. O que é isso que o calcanhar tá levantando? Você tá treinando hipertrofia, então para de treinar hipertrofia e volta lá para os educativos, tudo de novo. Vamos começar isso aí. Tira o agachamento que você está tendo que ficar corrigindo, vai treinar hipertrofia de leg, de hack, o agachamento vai ser educativo. Ele não está na hora de fazer um trabalho hipertrófico nesse exercício. É simples isso, gente. Exercício que você não tem domínio técnico e exercício que você não é forte, não é exercício hipertrófico. Isso é fácil de entender, fácil. Recentemente um amigão veio treinar braço comigo. E vocês que acompanham sabem que tive um problema seríssimo de cotovelo. Na época da pandemia ainda, estava impossível treinar, impossível. E aí fomos fazer o testa. Fizemos um teste adaptado no cabo de aço, logo no primeiro exercício, sim, depois que tinha feito um grande aquecimento. E para terminar, foi feito um tríceps testa na barra W. Mas sim, 10 quilinhos de cada lado, mais 10 da barra. Devagar, série de 30, 4 de 30. Ele falou assim, Haddad, mas você vai hipertrofiar o seu tríceps com 10 quilos de cada lado da barra? Eu falei, irmão,
Esse é o nosso quinto exercício de braço. Tô com o braço sexto, né? Não, ele tá certo. Quinto exercício. O braço meu já despencou. Eu estou fazendo com 10 quilinhos de cada lado e com a palma da mão aberta. Eu nem estou fazendo força no meu antebraço, tá tudo no tríceps. Quando eu era forte, eu fazia com 30 de cada lado. Tá, mas era o segundo exercício. Esse já era o quinto exercício. Então, exercício que você não tem força, ou exercício que você não pode fazer força por uma lesão, se ele entra como último recurso, e aí sim, mais repetições, mais série, aí ok. Aí vale aquela regra, hipertrofiou com 30% da carga. Mas vejam, eram 10 quilos de cada lado, numa barra que pesa 10, fazendo 1, 2, 3, explode, 1, 2, 3, explode, 30. Tem um monte de gente aqui, ó, que está nos assistindo, estamos com 110 pessoas aqui. Que isso aí vai ser o treino máximo da vida da pessoa. E aí você pergunta por que o seu tríceps não melhora? Ué, porque você faz tríceps com 2 barrinhas. Já tinha que estar levantando o peso do próprio corpo, fazendo paralelas para estar com um tríceps bom. Por que eu falo em números expressivos para vocês? Porque enquanto tem gente falando se você faz 4 ou 5 séries, 8 ou 12 repetições, o número que interessa são os números reais. Quanto de força você tem para falar para mim que está treinando hipertrofia? Força real. Qual é o peso? Você pesa 60 quilos. Poxa, você tinha que estar agachando com o seu peso pelo menos. Pelo menos o seu peso. Eu peso 104. Então assim, eu não estou nem próximo do meu peso de agachamento, mas eu agacho com 160 quilos, 168, 170 e peso 104. Assim, vamos raciocinar, né? Se você pesando 60 quilos, agachar com 15 de cada lado, que dá metade do teu peso, você conseguir hipertrofia. Eu com 100, agachando 60% mais pesado do que o peso do meu corpo, eu não consigo, eu tenho que me matar. Porque você agacha com metade do peso corporal e está hipertrofiando, eu agachando com 60% mais pesado do que eu mesmo. Não estou conseguindo, então tenho que morrer. Estou no esporte errado, vou fazer ping-pong, vou virar skatista, vou virar maconheiro. Presta atenção na lógica. Haddad, você acha mais legal fazer 3 de 8 ou 4 de 12? Eu acho legal você fazer. Se você fizer e fizer com uma carga verdadeiramente desafiadora, agora a pessoa vai para a sala de musculação e sai seco. Não sai uma gota de suor. Você fez força mesmo? Não, eu não suo. Ah, você não sua? Entendi. Essa foi a nossa live sobre o treino. É uma live muito mais reflexiva do que de orientação técnica. Faça isso. É para você pensar no que você tem feito na sala de musculação consigo e com os outros. Pensem nisso. Semana que vem nós vamos falar sobre a dieta. Você não pode perder. E outra coisa, esses vídeos estão no YouTube. Depois você entra lá. Primeiro se inscreva no canal.